Colossenses 2,18 nos diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento de Deus. Pelo texto, nós podemos depreender que existia um mistério a ser revelado. E esse mistério, ele era desenvolvido a partir da igreja. Eu sou o Wagner Vieira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estaremos comentando hoje a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Um dos maiores problemas que o apóstolo Paulo enfrentou nas suas viagens e na edificação da igreja foi exatamente o gnosticismo. A palavra gnose vem de conhecimento, sabedoria. Existia um grupo que foi combatido por Paulo, que dizia que existia um mistério no Evangelho, existia um mistério no reino de Deus, e só as pessoas que tinham uma elevação espiritual conseguiam desvendar esse mistério. Mas nesse versículo, Paulo vai nos dizer que aquele que está na igreja, a esse foi desvendado esse mistério, porque o mistério é a própria igreja. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, versos 4 e 5, da seguinte forma: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo vai dizer que existe um mistério que só foi revelado no tempo oportuno. A Bíblia vai nos dizer, chegando à plenitude dos tempos, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que seria a plenitude dos tempos? O momento exato para Deus agir. Logo, nós entendemos, quando Paulo diz que esse mistério não havia sido revelado como foi revelado agora aos seus santos apóstolos e profetas, ele mesmo vai mencionar que se refere à igreja. A igreja era um mistério. Quando o homem pecou e Deus deu a sentença para o homem: maldita é a terra por tua causa, ela produzirá também espinhos e abrolhos, e do suor do seu rosto comerás o teu pão. A mulher, Deus disse: multiplicarei as dores do teu parto, com dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. E para a serpente Deus sentenciou: colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Prosseguindo, ele vai dizer: rastejarás sobre o pó todos os teus dias. E nós entendemos com isso que estava colocado uma inimizade entre a semente da mulher, a semente da serpente, e que da semente da mulher se levantaria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Nós entendemos pela Bíblia que, apesar da sentença ter sido dada, eles não sabiam o que era. Os profetas, eles até vislumbravam isso, eles até tentavam contemplar isso. Alguns até mencionaram alguma coisa, mas no profundo eles não sabiam, eles tinham lampejos de conhecimento. Isso é tão verdade que Paulo vai dizer assim: o qual noutros séculos não foi revelado aos filhos dos homens. Ou seja, até o momento de Paulo, esse mistério não havia sido revelado. Prosseguindo o texto, vai dizer: como agora tem sido revelada. Então, nos dias de Paulo, esse mistério se desvendou. E qual seria o mistério? O mistério seria a edificação da igreja, a formação da igreja, que é, segundo Paulo escreveu aos Efésios, o corpo de Cristo. Paulo vai dizer também por que é que foi dessa forma, por que é que Deus fez desse jeito. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ora, quando Deus anunciou
que haveria de redimir a raça humana através da semente da mulher, levantou-se um mistério, levantou-se então uma incógnita. Como é que Deus iria fazer isso? Os principados e potestades, os poderes celestiais, tomaram conhecimento dessa sentença divina, mas eles não sabiam como é que Deus ia fazer. E Paulo vai dizer que foi dessa forma, para que agora, nesse momento, no momento de Paulo, a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida dos principados e potestades nos céus. Então nós podemos entender que anjos, arcanjos, querubins, serafim, eles então passam a conhecer que através da igreja Deus estava fazendo o que prometeu lá no princípio. Podemos também pensar nos demônios, que são anjos caídos. Porque se nós formos interpretar o texto bíblico, nós vamos perceber que a esfera de dominação dos demônios são exatamente os ares. Quero ler 2 textos para comprovar isso. Efésios 6,12 vai nos dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, nos ares. A esfera de dominação desses demônios são os ares. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2 confirmam essa linha de interpretação, onde nos diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então esses poderes, esses governos estão no ar, são demônios. E a multiforme sabedoria de Deus, ela foi demonstrada também para esses poderes através da igreja. Deus formou a igreja, Deus deu como posição à igreja ser o corpo de Cristo nessa terra. E Deus comissionou a igreja para anunciar essa revelação. A Bíblia vai dizer que os anjos quiseram atentar para isso, mas na multiforme sabedoria de Deus, ele deu essa função para a igreja. Mas Paulo vai dizer que foi revelada pelo Espírito Santo. Como é que nós podemos entender isso? Essa compreensão, ela não vem pela capacidade humana. Paulo vai dizer que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa se converte, ele passa a ser igreja. E na condição de igreja, ele passa a entender o que é a igreja, sua missão, sua chamada, seus privilégios como filho de Deus. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 18, nos diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então perceba que o texto vai dizer que Jesus Cristo ele foi conhecido como um cordeiro imaculado antes da fundação do mundo. E eu te pergunto, conhecido por quem? Somente pela mente de Deus. O que nos demonstra que Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Quando a Bíblia vai nos dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, é porque muito antes de Deus criar o homem, Deus já sabia que o homem iria pecar e já tinha provido para o homem a solução para o problema do seu pecado. E essa solução viria a ser o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deus aceitaria, como aceitou, o sacrifício de Cristo como um sacrifício substitutivo em lugar do homem. A partir de então, toda pessoa que aceita esse sacrifício e aceita Jesus pela fé, ele passa a ser igreja. E na condição de igreja, ele passa a ser o corpo de Cristo e ele passa a ser predestinado à vida eterna. Efésios, no capítulo 3, no verso 8, nos diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos,
me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, aqueles que não são judeus, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. O texto vai nos falar sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo. Significa o quê? Que são mistérios que, se Deus não revelar, ninguém fica sabendo. Ninguém, pela sua capacidade intelectual, ninguém pelo seu estudo, consegue desvendar esses mistérios. Mas o Espírito Santo foi quem revelou a Paulo e é que vai revelando aos homens, conforme eles vão tendo a mente de Cristo. Romanos 11:33 vai nos dar uma ideia de quão misterioso era a fundação da igreja, de quão misterioso era esse projeto de Deus, quando nos diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O texto vai nos dizer que os caminhos do Senhor, eles são inescrutáveis. Ou seja, o homem não consegue vislumbrar a mente de Deus. O homem não consegue sequer imaginar o que passa pela mente divina. E em relação à igreja, também foi assim. Os profetas até falavam alguma coisa, vaticinavam alguma coisa, mas jamais poderiam imaginar que Deus, de ambos os povos, de judeus e gentios, Deus iria fazer um e que esse um seria a igreja e que seria considerado o corpo de Cristo. Mas esse é o mistério. E Paulo vai nos dizer que a ele foi concedida a graça de anunciar a todos esses mistérios. E hoje cabe à igreja, à própria igreja, no anúncio do Evangelho, desvendar o mistério para todos os homens. Então funciona assim: a igreja era um mistério, esse mistério foi revelado. Quando a igreja consegue alcançar outras pessoas, esse mistério então é desvendado a essas outras pessoas e elas passam a fazer parte do mistério, ou seja, parte da igreja, e agora tem o compromisso também de, como igreja, desvendar a outros o mistério. A vida da igreja, ela não é envolvida em mistério somente na sua formação, mas em tudo que diz respeito à igreja. O apóstolo João vai nos dizer assim na sua primeira carta, capítulo 3, versos 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Perceba que o texto está dizendo que agora nós somos filhos e não sabemos ainda o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E o texto vai dizer que Ele nos concedeu ser chamados filhos de Deus. A quem Ele concedeu? A igreja. Agora perceba o seguinte, que o texto vai nos dizer que agora que nós somos filhos, nós não sabemos ainda o que havemos de ser, porque muitas coisas que estão registradas na Bíblia ainda estão em mistério e nós vislumbramos alguma coisa. Então nós sabemos que no presente temos o privilégio de ser igreja e de ser corpo de Cristo, mas existem muitas e muitas coisas gloriosas que estão reveladas para a igreja, que elas vão ser desvendadas a seu tempo. Podemos citar como mistério relacionado à igreja o arrebatamento. Os discípulos quiseram saber do Senhor Jesus quando essas coisas aconteceriam, e Jesus disse que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, tão somente o Pai. Então o rapto da igreja
também é um mistério. Sabemos que ele vai acontecer, mas nós não sabemos o momento. Isso está envolvido em mistério e a igreja que foi criada em mistério, ela entende esse mistério e ela aguarda o Senhor Jesus todos os dias. Se esse vídeo tem sido relevante para você, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se conhece algum professor de escola bíblica dominical, apresente a ele o nosso trabalho para que ele seja edificado e tenha progresso no ministério cristão. Existem duas passagens bíblicas que demonstram. Nós já vimos que a igreja é formada de dois povos, gentios e judeus, e existem dois textos bíblicos que demonstram que os gentios não tinham a expectativa de fazer parte desse povo. E os judeus jamais imaginavam que os gentios fariam parte desse povo. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, no capítulo 11, no verso 3, e dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste pão com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e aí Pedro vai mostrar que o próprio Deus foi quem tinha revelado para ele que ele deveria ir à casa de Cornélio. O contexto vai nos mostrar que os judeus estavam agora questionando Pedro, o apóstolo Pedro, porque ele tinha entrado na casa de homens que não eram judeus e tinha comido com eles. Então, na cabeça dos judeus, isso jamais poderia acontecer. Na cabeça do judeu, jamais haveria um povo chamado igreja que seria composto de judeus e de gentios. Então nós vimos nesse texto aqui que era uma coisa que não passou pela cabeça dos judeus. E a Bíblia vai nos dizer que uma certa ocasião Jesus encontrou-se com uma mulher porque ele quis. A Bíblia diz assim que era necessário passar por Samaria. E por que era necessário? Porque Jesus queria um encontro com aquela mulher. E quando Jesus começa um diálogo com ela, ela pergunta assim: como é que tu, sendo judeu, pedes água a mim que sou mulher samaritana? Então perceba que os gentios eles não tinham expectativa alguma de estar dentro do mesmo corpo juntamente com os judeus. E é por isso que a Bíblia vai nos dizer que isso é um mistério que foi desvendado pela mente divina. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.